Bom, boa tarde a todos os que estão presentes aqui nessa nossa reunião, que é promovida pelo Núcleo de Psicanálise de Marília e Região. Nós fazemos a programação da Comissão de Cultura. Eu sou o coordenador, atualmente, dessa comissão, e vamos ter a presença do Davi Levinsky e do Isidoro Bekenstein. Não sei se falei certo o sobrenome, Isidoro. Queria fazer, então, as boas-vindas a vocês, agradecer, dar a palavra para a Cibele Brandão, que é a nossa presidente aqui do Núcleo, né? Foi até reeleita hoje na nossa Assembleia do Núcleo, né? Parabéns. E depois a Silvia Ock, que é a nossa colega da comissão, também vai fazer as apresentações do Davi e do Isidoro. E tem um aviso que é da Aline, que é da editora Blucher, que ela vai colocar no chat, e vocês podem abrir o chat aí para ler. Ela vai colocar uma promoção que a editora está fazendo para quem estiver presente na reunião, vai ter desconto de 30% comprando pelo site da editora Blucher, acessando por um cupom que ela vai colocar pelo chat, tá bom? Então, essa é uma promoção. Agradecemos muito a Aline e a editora por essa oferta. Então, Cibele, com você. Obrigado. Obrigada, Luiz Fernando. Boa tarde a todos. Um prazer muito grande a gente se reunir aqui hoje. Eu quero dar as boas-vindas ao Isidoro e ao Davi. E gostaria de falar, assim, a importância que eu acho que tem uma reunião como essa, né? Eu tive a oportunidade, há uns poucos meses atrás, de conversar um pouco com o Davi. Eu li o livro dele assim, de uma vez só. Aquilo me tomou de uma tal forma, né? Porque eu acho que o Davi vai contando no livro dele de uma forma tão bem escrita, tão cativante, a gente pode entender esse testemunho dele por várias outras situações, né? E eu estava dizendo para ele, sou neta de imigrantes, né, italianos. E a gente tem, sim, uma emoção que ela pode passar despercebida há muito tempo, ou às vezes nem chega tão perto, mas quando você se dedica a olhar para isso, você percebe a vastidão que tem dentro de cada pessoa, o que essa saga significa, né? Depois, no decorrer da reunião, a gente pode falar mais algumas coisas, assim, como que é visitar o lugar de origem, né? Mesmo que não se diga nada, não, a hora que você põe os pés na cidade, vem alguma coisa, assim, de uma intensidade muito grande. E depois também eu pude assistir no YouTube uma reunião que vocês fizeram, né? E eu achei que complementou muito mais, foi muito interessante. Eu tenho me interessado por esse tema, sabe? Eu tenho visto o trabalho daquele analista de Israel, o Shmuel Ehrlich, né? Depois a gente também pode conversar um pouco. Eu imagino que vocês conheçam aquela reunião que ele tem feito de confronto, né, com analistas alemães e israelenses. Enfim, eu acho que tem muita coisa para a gente conversar. E, em nome do Núcleo, eu agradeço a presença de vocês aqui hoje e desejo uma ótima reunião para nós. Tomara que a gente aproveite bastante. Muito obrigada. Silvia, quer falar, Silvia, então? Sim. Bom, eu quero reiterar aí meus agradecimentos, né, a todos os presentes que sempre nos incentivam aqui com a Comissão de Cultura, nos motivam nesses projetos que nós trabalhamos, e quero agradecer também a parceria da Blucher, que foi muito atenciosa e fez uma parceria na divulgação do evento,
e nesse brinde que ela está dando a todos os participantes. Então, quem não adquiriu o livro ainda, pode adquirir agora com esse brinde que a Blucher está dando. Obrigada, Aline, em nome da Comissão de Cultura do Núcleo. Eu quero que você agradeça, então, a Blucher por toda a atenção que foi dada a nós nesse evento. E hoje nós estamos encerrando a programação de 2022 da Comissão de Cultura do Núcleo de Psicanálise de Marília e Região, e estamos encerrando com a chave de ouro, né? Porque é de um modo muito especial. Quero agradecer aos queridos Davi Levitsky e Isidoro Blinkstein por terem aceitado o nosso convite, e nesse momento, então, eu vou apresentá-los. O Davi Levitsky é analista de data da Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo e da IPA, com especialização nas áreas da infância e da adolescência. PhD em História Social, foi diretor da Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo, editor da Revista Brasileira de Psicanálise da FEBRAPSE, idealizador, vice-presidente e coordenador do projeto social Abrace Seu Bairro, do Instituto São Paulo contra a Violência. É membro fundador da Associação Brasileira de Psicanálise de Casal e Família e da Associação Internacional de Psicanálise de Casal e Família. É assistente estrangeiro da Faculdade de Medicina Paris 5, autor dos livros Adolescência, Reflexões Psicanalíticas, Adolescência e Violência, volume 1, 2 e 3, Um Monge no Divã, e Entre Elos Perdidos, A Vida é Logo Ali, co-organizador do Dicionário de Psicanálise de Casal e Família e autor do livro que estamos lançando hoje, Meu Pai, um Desconhecido. E eu não poderia deixar de incluir que o Davi é esposo da minha querida amiga Ruth Blay Levitsky. Então, o Davi me mandou essa apresentação, que eu sei que está bem resumida, sintetizada por toda a caminhada, toda a experiência que o Davi tem e que nós vamos poder hoje usufruir. E hoje nós estamos duplamente presenteados, porque além de estarmos com o autor do livro, nós estamos com quem escreveu o prefácio. Eu disse a ele, eu fiquei encantada com o prefácio do Isidoro Blinkstein, que é professor titular de Linguística e Semiótica na USP, professor adjunto de Comunicação Corporativa na FGV, e tem um livro publicado, Semiótica e Totalitarismo, da editora Contexto. Nesse livro, ele demonstra como se deu a construção do Estado nazista através do discurso. Auschwitz, antes das pedras, foi construído com palavras. Impressionante. E eu também não poderia deixar de citar que o Isidoro é esposo da minha querida Esther Blinkstein, uma amiga querida. Então, hoje nós estamos aqui para conhecer mais profundamente duas pessoas que só pela apresentação a gente vê que são dois grandes e dedicados profissionais que não param nunca de enriquecer suas experiências, e cada vez que quando a gente vai conversando com eles, a gente fica com vontade de não parar mais pela riqueza que eles compartilham conosco, e pela humildade e generosidade deles, quando eles compartilham esse saber conosco, né? Quando nós abrimos o livro do Davi, lemos: Em gratidão aos meus pais, Anete e Emanuel, que me alimentaram com amor, dedicação,
sabedoria, ética e capacidade de lutar pela vida. Essa frase do Davi dispensa qualquer outra apresentação, não é? Que belo, que raro. E em seguida, o Davi escreve 4 páginas de agradecimentos que são interessantíssimas de ler, pois nós vamos compreendendo o trabalho dispendioso e minucioso e persistente que o Davi realizou para chegar nesse livro. E depois vem o prefácio do nosso ilustre Isidoro. Que banho de cultura, que dedicação peculiar. Temos ali uma aula. Que presente, né, Davi, um prefácio desses. Numa parte ele escreve: ao começar a abrir os arquivos inconscientes, Davi constata a predominância do silêncio no relacionamento com os pais. O silêncio. Eis aí uma questão fundamental. Em toda a literatura judaica de memórias sobre o período pré-holocausto e posteriormente sobre o holocausto, verificamos referências ao silêncio das vítimas, a respeito de violências, humilhações, agressões, ofensas, invasões que sofreram caladas. Por que o silêncio? Atrás dessas ameaças todas, havia inevitavelmente o sentimento do medo. O medo, tão agudamente descrito por Carlos Drummond de Andrade, e por aí vai. É só para deixar um gostinho para vocês desejarem ler esse prefácio. Que riqueza de prefácio! E hoje nós temos ele aqui conosco. Que prazer, Isidoro. Davi, o nosso autor, por sua vez, começa o primeiro capítulo assim: chorei diante dos quadros de Marc Chagall, enquanto visitava a exposição Entre Guerra e Paz no Museu de Luxemburgo. Na verdade, dá vontade de continuar essa leitura aqui para vocês. É isso que a gente sente o tempo todo, como a Cibele falou. É um livro que a gente lê de uma vez só e a gente não quer parar. Então, Davi e Isidoro, é uma honra, é um presente tê-los aqui conosco. Estamos muito felizes e queremos muito ouvi-los. A palavra está com vocês. Obrigada. Bom, quer falar, Isidoro? Não, por favor. Fique à vontade. Você fez o prefácio, você é o primeiro, não? Prefácio é o primeiro. Mas acho que nós combinamos essa sequência. Vamos começar ouvindo o escritor, o autor dos livros. Tá bom, eu agradeço a tua gentileza. Antes de fazer os agradecimentos, eu vou dizer que eu fiquei apaixonado pela Sílvia, né? Depois de tudo que ela está falando da gente, a gente só pode ficar apaixonado por ela, né? Bom, eu queria agradecer a Cibele, a Sílvia, o Luiz Fernando, né? Ao Departamento Cultural do Núcleo de Marília, do Núcleo de Psicanálise de Marília e região, por estarem me convidando novamente para falar. Me sinto em casa, tantos amigos que tenho no núcleo e pessoas de fora do núcleo que estão presentes. Estou vendo aqui, acompanhando os nomes, o que me dá muita emoção e responsabilidade naquilo que eu vou comentar. Então, muito obrigado mais uma vez pelo convite, que me honra muito, e é um prazer poder falar de uma obra que me mobilizou tanto e que vejo que tem uma repercussão bastante importante. Quando o nome do livro veio no final, né? Não começou Meu Pai, um Desconhecido. Depois que o livro estava escrito, é que eu me dei conta que eu estou escrevendo sobre um pai desconhecido. E me surpreende bastante
quando eu vejo a repercussão que o livro está tendo, não só pelo aspecto literário, mas porque ele mobiliza nas pessoas muita coisa. Muita gente, talvez todos nós tenhamos um pai desconhecido, né? E isso é uma surpresa. Eu preferi escrever do pai porque a mãe é muito conhecida, independentemente da história de vida dela, que também eu coloquei de alguma maneira no texto, mas a história do pai é diferente, porque meu pai esteve muito pouco presente fisicamente na minha vida. Mais tarde, já adulto, ele estava bastante presente, esteve bastante presente, mas na infância eu tenho lembranças pontuais do meu contato com meu pai, que trabalhava demais. Ele trabalhava durante o dia na Companhia Telefônica Brasileira e, à noite, ele tinha uma oficina em casa, num quartinho de radiotécnico. Então, consertava rádios, fazia aparelhos de alta fidelidade, consertava a televisão, subia nos telhados para colocar antena de televisão. E, algumas vezes, já quando eu estava iniciando a adolescência, eu carregava com muito orgulho a mala dele, cheia de alicates, resistências, fusíveis e seletores, um monte de pecinhas que eu não sabia para que serviam, mas parecia algo muito importante carregar aquela maleta. Mas e a história de vida dele? Eu pouco sabia, né? Minha mãe tinha um comportamento de uma família judaica tradicional que veio de um shtetl, de uma pequena aldeia, né, no leste europeu, muito semelhante ao que eu tinha lido e visto num violinista no telhado, mas não sabia como teria sido a vida do meu pai, né? De que maneira foi a infância dele, qual era o nível social, né? Ele era uma pessoa que declamava poesias em russo, né? Tinha um conhecimento de literatura bastante significativo, se dedicava à filatelia e à história. Ele aprendeu muito história universal e história judaica através da filatelia, apesar de não ter feito um curso superior, né? Ele concluiu o equivalente ao ginásio, depois fez um curso técnico. Mas como foi a vida deles em Odessa, na Ucrânia, né? Como foi o período de guerra, de fome, de perseguição? Como eles viveram? Como foi a fuga deles, né? E como chegaram ao Brasil? E como se estabeleceram aqui? O meu avô, o pai do meu pai, era um farmacêutico, né? A minha avó, mãe do meu pai, tinha uma loja de sombrinhas de luxo, cigarreiras de prata, né? Mas como eles eram como judeus? Que tipo de vida eles tinham? Porque, para mim, todo mundo teria vindo dessa aldeia, desse shtetl, desse lugar onde a vaca, a galinha, né, o cabrito circulavam ao redor da casa ou dentro da casa, nessa pequena aldeia onde eles moravam, numa cidadezinha. Minha mãe vivia numa cidadezinha chamada Yedenitz, ou Yedenitsa, e meu pai vivia em Odessa, né? Como era Odessa? Eu tinha alguma noção de que era um porto, mas como é que era a intimidade desta vida? Porque meu pai não tinha conhecimento de judaísmo. Ele não teve uma educação nem judaica, nem religiosa, né? Ele era um homem universalista, vamos dizer assim, né? Que imaginava que a humanidade pudesse ser
mais integrada, né? Era um homem do bem, né? Não brigava, preferia engolir a sua raiva do que explodir. E tudo isso me surpreendia bastante e me deixava bastante curioso, porque eu não me sentia nem o judeu como eu via a família da minha mãe, e nem me sentia o judeu que meu pai dizia ser, mas que eu não conseguia perceber que tipo de judeu ele era. E, por outro lado, se meus pais se sentiam profundamente agradecidos ao Brasil pela maneira como eles foram recebidos e acolhidos, né? Conseguiram trabalhar, conseguiram comer, conseguiram dar escola para os filhos, com muito sacrifício, porque eles vieram com uma mão na frente e outra atrás, não tinham recursos, e conseguiram se estabelecer e vencer na vida, né? Tinham alguma colaboração da comunidade judaica que os acolhia, a comunidade sempre foi muito receptiva para os seus pares, no sentido de estimular o trabalho, estimular a luta pela vida, e meus pais tinham isso bem presentes na maneira de lidar com a vida. Mas eu sentia que haviam lacunas, vazios, e eu fui uma criança que vivi angústias profundas. Me lembro em torno dos 8, 9 anos, talvez antes, 7 anos, eu tinha pavores, né? Era sonâmbulo. Eu era um caso clínico digno de nota, né? E fico surpreso se eu cheguei aonde cheguei, graças às análises que fiz e à descoberta de que eu poderia viver a vida de uma outra maneira. Mas de onde vinham esses medos, né? Os pais cuidavam, eram muito cuidadosos, não pode isso, mais minha mãe, não pode isso, não pode aquilo, né? Minha mãe me enchia de medos, né? Dos perigos. Mas quando você começa a estudar o passado da vida deles, as sucessivas perseguições, a falta de emprego, a falta de trabalho, a ameaça de não ter comida em casa, e a Europa passava por uma situação desse tipo, a gente começa a compreender melhor, né, de que alguma coisa foi transmitida inconscientemente dos perigos de viver, né? A vida é perigosa. E depois teve o início da Segunda Guerra Mundial, eles chegaram no Brasil na década de 20, né? Tudo caminhava bem, mas na época de 31, 32, na década de 30, a situação do mundo mudou muito, a situação na Europa, após a Revolução Russa, e eles saíram no início da Revolução Russa, a violência na Europa Central aumentou muitíssimo, e eles trouxeram na bagagem, é minha interpretação, meus analistas não faziam esta correlação com o passado, com as memórias encriptadas, com as questões transgeracionais, né? Que, na medida em que você estuda a psicanálise, você descreve os vários tipos de memórias, inclusive essas memórias encriptadas que, em alguma geração, por diferentes razões e vínculos, né, emergem, vêm à consciência como forma de sintoma e um medo inominável, né? A gente ouve angústia catastrófica. Eu diria que, na infância, eu tinha um quadro de angústia catastrófica, mas ela tem uma história, ela não vem do nada, ela vem de algo que se transmite, acredito eu, através das relações, dos vínculos estabelecidos, e isto não tem nome, vive-se o medo.
Eu imagino que quando começou a Segunda Guerra Mundial, quando se começou a ter notícias sobre o Holocausto, os campos de concentração, famílias dizimadas, né, que viajavam e entravam no trem e não sabiam para onde iam, famílias que eram separadas na hora de irem para o campo, e outras famílias que, por questões que a gente não sabe explicar como, conseguiram sobreviver, e outros que fugiram antes da catástrofe, né? É uma questão que eu sempre me perguntei, qual é o momento do turnover, né? E devo dizer que agora, com a situação brasileira, essas questões do momento, da política atual, com o aumento do antissemitismo nas escolas, nas faculdades, né, com o aumento dos nazistas, dos neofascistas, este governo que está terminando, que tem uma visão extremamente radical e de direita, né? Tudo isto me assusta, né? Me deixa apreensivo, talvez em função da bagagem que eu trago, daquilo que me foi involuntariamente transmitido pelos pais de geração, que vem de geração em geração. Eu tento descrever isto no livro. Acho que eu estou falando muito, não sei, Luiz. Posso... Tá bom. Continua. Eu vou fazer uma síntese aqui para... Pode sim, Davi. Tem mais uns 7, 8 minutos por aí. Tá Tudo bom. bem, vai ficar dentro do seu tempo de... Tá bem. Então, veja, diante deste quadro que eu estou descrevendo e na tentativa de entender onde estava o meu pai, se vocês virem a capa do livro, vocês vão ver que tem, não sei se dá para ver, espera, aqui, tem um menino querendo Dá para ver. alcançar o pai, né? O menino querendo alcançar o pai. Essa escadaria que vocês estão vendo e que o Isidoro está mostrando é a escadaria da cidade de Odessa. Quem assistiu o filme Encoraçado Potemkin. Potemkin, né? Pochomkin, em russo, Pochomkin, né? Um filme feito em 1925 pelo Eisenstein, que retrata uma manifestação em Odessa, uma manifestação feita pelo exército do Tsar, né? Do Nicolau II, né? E foi nessa escadaria, em 1905, meu pai nasceu em 1908, e saiu da Ucrânia, saiu de Odessa em 1919. Foi chegar no Brasil em 1923. Bom, tudo isso eu tento narrar, tomando por iniciativa a emoção que senti numa exposição do Chagall, né? Como a Sílvia muito bem retratou, essa exposição Guerra e Paz mobilizou em mim um momento de muita sensibilidade diante de um quadro em que um casal, a noiva e o noivo, atravessam o teto de um casebre de madeira, ela segurando um buquê, um cabrito flutuando, e aquela figura, por alguma razão inexplicável, me mobilizou profunda emoção, e eu daí é como se fosse um start para começar a desenvolver o livro e dar uma coerência à história. Eu fui estudar a vida do Chagall, por coincidência encontrei, assim, entrei na livraria, me surpreendeu, é como se o Chagall estivesse me esperando, tinha uma coluna de livros em francês, Ma Vie, escrito pelo Chagall, Marc Chagall. Eu não precisei nem pedir para o
para o livreiro onde é que tem algum livro sobre a vida do Chagall. Ele estava lá me esperando e aquilo foi um impacto extraordinário que mobilizou uma série de associações fantasiosas, algumas com base na realidade, e que me levou a investigar a história da Ucrânia, de Odessa, para tentar entender em que ambiente meu pai vivia, como era aquilo, porque ele não falava nada. Se a gente perguntasse para ele como é que foi a vida dele, ele não queria falar, né? Ele tinha um movimento com a mão típico do leste europeu, não me enche, não me chateia, né? Faz assim com a mão e entrava num canto, sentava lá numa cadeira, na poltrona dele, e aquilo mobilizava nele alguma coisa estranha de uma introspecção e um afastamento, provavelmente com muita dor das lembranças que ele tinha. Bom, e daí eu desenvolvo o livro que eu espero que vocês leiam, né? E depois vão poder verificar como aquilo tudo foi se desenrolando, a pesquisa histórica que foi feita e que culmina com uma visita que eu faço à cidade de Odessa antes da guerra. Tudo isso começou antes desta guerra atual com a Rússia, né? E uma visita que fiz à cidade com meu irmão e meu filho. É uma visita misógina, só homens, né? As mulheres não foram, e de muita emoção. Está tudo lá no livro, contado com muita sinceridade e com muita transparência. Só para concluir, eu digo que, do ponto de vista psicanalítico, escrever este livro na primeira pessoa, né, foi um grande desafio que começou por muito sofrimento, né, medos. O que significa um analista se expor? É uma questão que eu sempre coloco, né? Quais são as repercussões? Eu ainda não tive tempo para ver se a minha clínica vai acabar ou não com tudo aquilo que está revelado, porque o paciente talvez crie uma imagem idealizada do analista até que ele chegue à realidade de quem é, que o analista não passa de alguém igualzinho a ele, né? Só que já foi analisado em algum momento, e isso facilita a percepção dos fenômenos que estão ali em questão. Mas é um processo você poder se colocar na primeira pessoa e se apresentar. É um desafio. Talvez eu levei mais tempo e foi mais sofrido vencer as minhas resistências de poder ver que, no fundo, são sentimentos, são pensamentos. Ninguém morre por causa disto, né? Por mais incômodo que ele seja. Bom, eu vou interromper por aqui, mas eu não queria deixar de falar mais um minutinho do prazer que eu tenho de ter o Isidoro comigo nesta noite, no meu livro. Em algumas noites da minha vida que eu já passei com o Isidoro, eu preciso colocar bem a ideia, né, Isidoro? Senão pode gerar confusão. O Isidoro escreveu um livro extraordinário chamado Técnicas de Comunicação Escrita, né? Esse livrinho, ó, fininho, é uma preciosidade, né? Tem, no mínimo, 23 edições e mais não sei quantas reimpressões. Eu presto aqui, além da minha gratidão, uma homenagem ao Isidoro pela simplicidade com que ele coloca coisas tão profundas da escrita, como é difícil a gente se comunicar, e ele dá uma série de ideias para a gente tornar o nosso texto mais claro, mais compreensível, mais viável. E aquilo que não ficar claro, viável, a gente tem sempre a chance do diálogo para tentar esclarecer. Então, minha gratidão. E uma coisa,
o Isidoro e eu, nós estamos nos candidatando a sermos os sucessores do Chitãozinho e Chororó, a dupla caipira que está andando por aí divulgando as nossas ideias, né, Isidoro? Isso mesmo. Cada vez nós estamos mais afinados nessa toada, né? Eu acho que a mineirice do Isidoro, que eu fiquei... Tudo isso eu descobri depois. A gente estuda história e psicanálise nada mais é do que descobrir a história e tornar a história inconsciente mais consciente, né? O Isidoro é de... Como é o nome? Araguari. E nessa brincadeira descobrimos que ele e o Sérgio Ked eram amigos de infância. Então, essa toada vai longe, hein? Isidoro, deixa o público aqui minha gratidão a você, hein? Muito obrigado, gente. Muito obrigado. Isidoro, com você. Então, a dupla é Chitãozinho e Chororó. Eu não sei se eu sou o Chororó, mas talvez eu vou assumir o papel da dupla, né? Bom, antes de tudo, muito obrigado, Davi, pelas palavras tão emocionantes. E devo dizer que, vindo de você, isso tem um significado todo especial, porque vivemos uma situação em conjunto, né? Compor o prefácio depois de ler o livro. Então, isso foi realmente um momento muito significativo na nossa vida universitária, profissional e pessoal também. Eu também gostaria de agradecer por esse convite tão honroso da Comissão de Cultura do Núcleo de Psicanálise de Marília, e, mais especificamente, estou agradecendo ao Luiz Fernando, a Cibele, ela foi eleita, não agora? Cibele? Não. Isso. E a Silvia, que me deu toda a assistência necessária para preparar o material e poder participar desse evento. Muito obrigado também ao Davi por ter me incluído nesse evento. Eu gostaria de dizer, para começar, que o ponto de interrogação que fecha o título do livro do Davi, ele, após uma leitura mais demorada, nós poderíamos nos perguntar: será mesmo desconhecido? Será que a personagem do pai é desconhecida? Do ponto de vista da semiologia, da semiótica, que é a ciência que estuda os vários níveis de significado dos signos, eu diria que este sinal de pontuação, ao longo da leitura do livro do Davi, esse sinal de pontuação adquire múltiplas conotações ao longo do texto do Davi. E isso aparece a todo momento. Portanto, não é aquilo que a gente chamaria um signo fechado, mas é um signo aberto, porque ele carrega muitos significados. E acho que é exatamente por isso que a leitura do livro do Davi, Meu Pai, um Desconhecido, deixou-me ao mesmo tempo perturbado e fascinado, porque eu considerei, a tal ponto que eu considerei muito oportuno recomendar a quem vai ler o livro que se prepare para essa vertiginosa aventura ao longo de uma narrativa que eu considerei uma narrativa
habilmente alinhavada pelo Davi. E isso já se evidencia nas primeiras linhas do texto, quando Davi diz: chorei diante de um dos quadros de Marc Chagall enquanto visitava a exposição Entre Guerra e Paz no Museu de Luxemburgo. Esse breve desabafo de Davi, quase lacônico, carrega, no entanto, um significado fundamental para entender não só a sua reação emocional, mas também os desdobramentos de seu contato com a pintura, as pinturas, né? E a autobiografia de Chagall, Ma Vie, como você lembrou, Minha Vida. Com efeito, nós sabemos que o estilo de Chagall nada tem a ver com a pintura figurativista, que busca representar mimeticamente a realidade. A linguagem pictórica de Chagall procurava penetrar no universo inexprimível do inconsciente, lá onde residem os sonhos. E é com essa linguagem que os surrealistas se empenhavam em retratar um mundo onírico, delirante, caótico, fascinante, assustador, tal como Davi o descreve ao comentar o quadro que Chagall apresenta, em que Chagall apresenta um casamento judaico num shtetl, né, na cidadezinha, no povoado. Shtetl, então, desculpe um comentário, mas é sempre uma informação, é um termo da língua, ou seria do dialeto Yiddish, que, na verdade, é o alemão antigo, que era falado e é falado ainda pelos judeus de origem europeia, em confronto com os Ashkenazi, que são judeus de formação e origem oriental, até espanhola, por assim dizer. Bom, nesse quadro, então, o que nós vemos? Não é necessário repetir, Davi já descreveu o quadro, né, de um casal que atravessa a telinha de uma casa em direção aos céus, né, noivo de terno preto e a noiva de vestido branco, segurando um buquê e em meio a cabras, objetos flutuantes, suspensos no ar. Bom, nesse cenário tipicamente surrealista, as pessoas, os animais, os objetos desafiam as leis da natureza, flutuando e irradiando alegria pelo espaço. Uma das funções da arte surrealista é justamente subverter a ordem considerada natural, para despertar e regenerar o poder do olhar humano. Isso é uma recomendação de um outro surrealista, que é o René Magritte. René Magritte, do famoso quadro Isto Continua Não Sendo um Cachimbo, embora o quadro apresentasse um cachimbo. Então, René Magritte diz que é preciso regenerar o poder do olhar humano e aprender a ver as coisas de outro modo. Pois bem, como bom surrealista, Chagall procurava levar aos judeus de seu mundo, esses povoados, cidadezinhas, uma percepção animada, colorida e até mesmo eufórica da vida, a fim de que pudessem contrapor-se e suportar a dura realidade em que viviam. Conforme a narrativa de Davi, inspirado em Minha Vida, de Chagall, antes mesmo do advento do nazismo e, portanto, do Holocausto, os judeus já eram massacrados por uma vida duríssima, marcada
pela pobreza, pelo feroz antissemitismo, pelos pogromos, esses violentos ataques periódicos ordenados pelo Nicolau II, né, o imperador da Rússia. Então, e ainda a ameaça de expulsão das terras em que as famílias judaicas foram autorizadas, ou melhor, toleradas, né, como eram toleradas até um determinado momento no caso, o czar Nicolau II. É preciso lembrar, portanto, que nem sempre Chagall manifestou uma percepção colorida e eufórica, pois, diante da brutalidade das guerras e dos massacres, ele utilizou a linguagem surrealista para denunciar os crimes e a desumanidade praticada contra pessoas pacíficas e indefesas. É o que podemos verificar no quadro A Crucifixão Branca, de 1938, em que, sobre uma população de camponeses, rabinos, mulheres, crianças em pânico, fugindo de um tenebroso ataque do opressor, pairava a figura de Cristo sofridamente crucificado. Intensamente motivado e inspirado, então, pela arte e a autobiografia de Chagall, Davi vai pouco a pouco penetrando, não sem resistência, nas esferas do inconsciente e tomando contato com o seu passado presente. Ao começar, essa é uma expressão que me pareceu muito feliz do Davi, porque era a aparente contradição, mas era o passado presente. Ao começar a abrir os arquivos inconscientes, Davi constata a predominância do silêncio no relacionamento com os pais. Então, volto aqui, eu vou falar do silêncio. Eles pouco falavam do passado, menos ainda de suas infâncias. Eu também não perguntava, é a fala de Davi. A partir dessa descoberta, Davi passa a desenvolver a atividade típica de um semioticista, a saber, ele começa a realizar o trabalho de descoberta dos conteúdos do inconsciente, como procede um detetive. E aí vale a pena lembrar que, desculpem a digressão, mas o termo detetive decorre de uma raiz latina que é tec. Tec, essa raiz latina, significa cobrir. Descobrir, né? Então, é como se fosse destampar aquele segredo retido. Então, o semioticista, o psicanalista e o detetive trabalham com destampar esse inconsciente para revelar o que há por detrás. Não é? Então, é essa raiz tec, apenas por curiosidade, que está presente na palavra tégula, em latim, que significava telha. Então, tégula é o que cobre. Destelhar, destampar, é o descobrimento de um pesquisador. Então, essa descoberta é uma operação que exige muito do analista. Né? Então, o autor procura investigar, Davi procura investigar a questão do silêncio. E aí, eu nem vou insistir, porque a Sílvia, com muita sensibilidade, mostrou como o silêncio é uma questão fundamental em toda a literatura judaica de memórias. Né? Obrigado a Sílvia, porque já introduziu o tema. Né?
as memórias sobre o período pré-Holocausto e, posteriormente, sobre o Holocausto. Verificamos referências ao silêncio das vítimas a despeito das violências, humilhações, agressões, ofensas, invasões dos pogroms, que essas pessoas sofriam caladas. Por que o silêncio? Atrás dessa ameaça toda, havia inevitavelmente o sentimento do medo, alimentado por um ambiente marcado pelo autoritarismo e por uma cultura totalitária. Curiosamente, nós podemos presenciar atualmente aqui no Brasil cenas de muito medo, medo de ser alvejado por um tiro, medo de ser agredido, porque aí é o uso da violência para obter o medo e do medo o silêncio. Típico de todo e qualquer regime totalitário. Inspirado, então, em Chagall, na autobiografia, e disposto a investigar as raízes do silêncio e do medo, Davi vai em busca da história, da geografia, da cultura de sua família, produzindo amplamente em Odessa, cidade de seu pai, e nos Shtetl, por exemplo, em Edinet, ou Yednes, cidade da sua mãe, além de descrever a vida dos judeus imigrantes que buscaram terras e lugares onde fosse possível viver com dignidade. Então, o Brasil foi, evidentemente, uma terra, um país procurado por muitos desses imigrantes. É o caso, devo dizer, também da minha família, do meu pai, da minha mãe, que vieram também de um Shtetl, uma cidadezinha, Britevo, lá na Moldávia. Vieram também para o Brasil. Meu pai veio em 1925. Aí ele conheceu os Ked, o Sérgio Ked, e minha mãe veio em 1932, depois de chamar duramente a atenção do meu pai, que estava demorando a mandar a passagem. E ao chegar ao Brasil, minha mãe fez, como era inevitável na época, a viagem de navio, passando por Bruxelas, onde ela foi visitar a sua irmã, que estava ali quase que escondida. Depois tomou um navio para o Brasil. E o navio aportou em Salvador, na Bahia. Minha mãe foi ao convés, olhar a paisagem e caiu desmaiada. Teve um choque, porque na plataforma andava um rapaz negro, e era a primeira vez que minha mãe via negros. Então, ela ficou muito assustada. Depois ela foi se acostumando. Mas isso para dar uma ideia do que representava essa aventura de sair de Britevo, atravessar a Europa e depois ir de navio até o Brasil. E, para termos uma ideia da permanência do preconceito em relação aos judeus e as dificuldades e sofrimentos nessa migração, valeria citar uma pergunta feita para a família de Davi em Lviv, porque na caminhada na viagem para a América, houve muitas paradas e muitas dificuldades não só para a família de Davi, mas todos os migrantes que vinham de regiões tão
longínquas. Então, eles pararam em Lwów, na Polônia, depois foram migrando para outras regiões até conseguir a viagem para o Brasil. Mas alguém interpelou a família de Davi perguntando: por que você quis vir para Lwów, na Polônia, se o ambiente para os judeus é tão ruim ou pior do que em Rovno? Então, nós vemos que essa perseguição, essas dificuldades vão caminhando junto com os migrantes. Isso, para ainda entender o silêncio dos pais, Davi procura em autores como Sholem Aleichem, Isaac Babel ou Vladimir Jabotinsky, procura referências a esse medo. Mas, além de escritores citados, contudo, é a narrativa profundamente humana e genuína, emblemática de Minha Vida, de Chagall, que acaba servindo de guia para Davi descobrir situações similares ou diferentes na sua família. Na verdade, o silêncio, a carência de diálogo, enfim, a falta de comunicação sobre a história de vida, os problemas, as dificuldades enfrentadas pelos judeus, tem constituído tema recorrente não só para Davi, mas também para outros romancistas, bem como filósofos, teatrólogos, cineastas, artistas, de um modo geral. Trata-se, aliás, de um tema que interessa a todos aqueles que se preocupam com a dominação totalitária, a relação entre opressores e oprimidos, o sofrimento dos desprotegidos e indefesos. A fecundidade desse tema tem desencadeado toda uma intertextualidade, conceito proposto pelo linguista russo Mikhail Bakhtin. Viveu de 1895 a 1975. Segundo Bakhtin, a intertextualidade é o fenômeno pelo qual se estabelece um diálogo entre um texto com um ou mais outros textos que podem ser verbais, não verbais ou até mistos. Assim, ao citar trechos de Minha Vida, Davi constrói uma relação intertextual entre o seu próprio texto e o de Chagall. O resultado dessa construção intertextual é a valorização do conteúdo de ambos os textos. É o caso do filme Fiddler on the Roof, um violinista no telhado, dirigido por Norman Jewish, e baseado no conto Tevi e suas filhas, de Sholem Aleichem. A relação intertextual promove o conhecimento do conto, a revelação do universo e da cultura judaica dos estados, das cidadezinhas, e também permite o conhecimento de obras ligadas ao teatro, ao cinema, etc. Isidoro, desculpa só interromper um pouco, é por causa do tempo. Então, se você for possível encerrar de algum jeito, porque senão a gente vai ficar sem nenhum tempo para a gente poder conversar com vocês. Eu já estou terminando. Aqui. Obrigado. Já estou concluindo. Obrigado. Muito obrigado pelo aviso. Então, o fato de desenvolver essa chamada intertextualidade é que vai enriquecendo
a literatura e, evidentemente, acaba conferindo um significado extremamente importante para a obra de Davi, né? Então, gostaria de terminar fazendo uma observação, só lembrando de passagem, vocês já mencionaram, o caso do encouraçado Potionki, né, que acaba entrando em intertextualidade com as referências que Davi fez a Odessa, né, o problema da escadaria de Odessa, que gerou uma cena fundamental no filme de Eisenstein, né? Bom, então, me parece que seria bom alvitre que nós pudéssemos encerrar dizendo que o Davi empenhou-se em, além de tentar conhecer o próprio pai, nós podemos nos perguntar se nas conclusões, será que o pai continua um desconhecido? Eu diria que não. Eu explico porque Davi realizou um belo e corajoso trabalho de pesquisa, reflexões, autocrítica, minuciosa descrição da cultura e da história familiar. Considero, então, o livro uma preciosa contribuição para os estudos linguísticos sobre competência comunicativa. E, com efeito, Davi demonstrou como a comunicação pode destravar as correntes que aprisionam as palavras e torna possível estabelecer as relações entre pessoas, apesar de reconhecer as barreiras com o pai. Porque, apesar desses momentos marcantes no encontro com meu pai, eu sentia não haver intimidade, não existir certa cumplicidade entre nós. Mas, por outro lado, Davi empenhou-se em conhecer-se a si mesmo para superar seus entraves e compreender seu pai. Este é o mérito do autor, empenhar-se no autoconhecimento para superar as limitações e desenvolver um relacionamento eficaz com os outros. Davi conseguiu esse autodomínio por meio do autoconhecimento e, sobretudo, pelo domínio das palavras e pelo domínio do relacionamento também. Davi pôde alcançar um relacionamento harmonioso com seus semelhantes, como aconteceu no retorno a Odessa, com a sua família, ao ler emocionado a carinhosa carta do filho Ricardo. Esse entrelaçamento mostra que Saint-Exupéry tinha bem razão quando definiu o ser humano. O ser humano é simplesmente um nó de relações. Obrigado. Muito obrigado, Isidoro. Muito obrigado, Davi. Está aberta a nossa conversa. Eu também vou me inscrever depois mais para frente, mas está aberta a nossa conversa. Podem colocar no chat aí quem quiser participar, para a gente aproveitar o nosso tempo ainda aqui hoje com os nossos comentaristas, apresentadores. Então é isso. Ó, como não apareceu ninguém, eu vou então já começar aqui, aproveitando que ninguém se inscreveu, duas questões. Uma para o Isidoro. O Isidoro falou que o nazismo começou antes com as palavras, né? E realmente a gente no Brasil, foi citado várias vezes no momento que a gente está político,
a luta pelo discurso, né? Pelo discurso, né? E eu lembrei de uma passagem do Bion, que é um psicanalista inglês, não sei se o Isidoro conhece, o Wilfred Bion, que ele participou da Primeira Guerra e da Segunda Guerra. E ele disse que uma vez ele escutou um discurso do Hitler pelo rádio, e ele disse que ele não entendia nada de alemão, mas ele ficou muito impressionado com aquilo. Olha o efeito que tem o discurso oral, né, falado, né? Então eu queria que o Isidoro pudesse comentar alguma coisa a respeito do efeito que tem o discurso verbal, como a gente está vendo a luta pelo discurso, né, pela hegemonia de um discurso no próprio Brasil atual. E outra questão que me ocorreu para o Davi, que outro dia a gente estava numa reunião que coincidiu também com a Annelise Capatiti, que o Davi também comentou sobre o livro, e eu fiquei curioso desde aquela reunião, Davi, e agora estou tendo a chance de você colocou a escadaria de Odessa, e até lembrou que é a cena do filme, né? E o filme, se não estou enganado, é uma sublevação, né? É a inauguração de uma sublevação a um status quo, né? Se não estou enganado. Então, eu queria saber qual a relação que você fez, né, do filme com a sua história, com a sua família, e se também os seus pais saíram da onde eles estavam, né? Fugindo da Revolução Russa, é isso? Fugindo da Revolução Russa? Obrigado. Bom, então, posso responder aí a questão do Luiz Fernando, né? Sim. Bem, eu diria a sua pergunta diria, usando a expressão do Machado de Assis, prenhe de questões. Daria na verdade, uma verdadeira seminário a respeito. Mas eu vou procurar abreviar, lembrando o seguinte, eu gostaria de citar o autor que insistiu muito no papel, na função do discurso, que é um autor de origem, ele é um judeu que fazia parte de uma colônia judaica na Síria, em Alepo, viveu em Alepo, e depois, devido à perseguição, ele então foi para a França e lá ele desenvolveu a sua carreira como linguista. Émile Benveniste. Benveniste acabou marcando a sua presença na linguística francesa porque ele tinha uma visão muito atilada e enxergava bem mais longe que os linguistas ortodoxos na França. Então, ele propôs o seguinte a respeito do discurso. Mais do que informar, a função do discurso é despertar um efeito no ouvinte. Essa colocação foi considerada, os franceses ficaram escandalizados, mas como? Quando eu discurso, eu quero passar um conteúdo. Mais importante do que o conteúdo é o efeito desencadeado no ouvinte. E, às vezes, o discursante, o orador, não está nem preocupado com a validade do seu argumento, que pode ser totalmente falso. O importante é desencadear uma reação positiva para o orador. E nós vemos que quem puder acompanhar a carreira do nosso presidente atual, nós vamos verificar que ele trabalhou muito, não sei se proposital ou não sei se ele conhecia a técnica, não sei se ele era orientado por algum instrutor, mas o fato é que ele sempre atingia o efeito, sempre uma reação
do ouvinte. Mesmo que fosse uma besteira que teria sido dito, mas ele não deixaria. Mesmo agora, no momento atual, ao manter-se em silêncio, nós vemos aí uma técnica de gerar um efeito, porque a mídia não para de comentar sobre o silêncio do presidente. Podem ver na televisão, na imprensa, o tempo todo é capaz que ainda agora, no momento, ele compareça à mídia mais do que o próprio presidente eleito. Muitas vezes eu abro o jornal ou vou para a televisão, não tem nada sobre Lula, mas o presidente achou que valeria a pena descalçar os seus pés e andar de uma forma bem livre no Palácio da Alvorada. Isso vai ser a imprensa diz isso da notícia. E como disse a nossa colega da Escola de Comunicações, ela insistia, o nome escapa agora, mas vou me lembrar. Ela produziu um livro chamado Notícia, Produto à Venda. Sem desmerecer o trabalho dos nossos jornalistas, eu devo dizer que, frequentemente, põe-se de lado a verdade do discurso para atingir um efeito positivo para o orador no ouvinte. Ótimo, Isidoro. Bem, então falo eu agora, né, Luiz? Respondendo Por favor. a sua questão, por que da escadaria? A escadaria, primeiro, ela fica a uns 400 metros do apartamento onde meu pai nasceu. E ela é um emblema da cidade. Essa escadaria, a parte a Odessa é uma cidade cheia de falésias. E a parte alta da cidade, para você alcançar o porto, você precisa... Hoje tem uma série de ruas que chegam ao porto, mas, naquela época, um dos acessos principais é esta escadaria. E essa escadaria é onde meu pai brincava na infância, né? E onde foi... Ele nasceu em 1908, mas 3 anos antes, como já me referi, foi aí que o Eisenstein... Ninguém sabe se, de fato, houve um massacre na escadaria do jeito que ela foi descrita. Também pode ser uma ficção do diretor. Porém, nesta época, 1905, houve uma rebelião da comunidade ucraniana de Odessa, né? Que não era Ucrânia, era Império Russo, né? Fazia parte do Império Russo, e o pessoal se manifestou contra, porque os marinheiros não tinham comida, não tinham armamento, estavam na miséria, né? Então, este couraçado Pochomkin, ele começou a bombardear a cidade como uma manifestação de rebeldia, né? E aí o exército russo, a cavalaria russa veio às ruas e pisoteou quem estava pela frente. Bom, eu queria, de alguma maneira, reproduzir alguma coisa significativa da cidade e da infância do meu pai, né? E eu suspeito que, assim como eu tentava na infância alcançar meu pai, que talvez meu pai também quisesse, de alguma maneira, alcançar o pai dele,
que era uma pessoa que trabalhava demais e vivia o tempo todo cuidando da farmácia e fazendo lá o que precisava. E também tem uma fantasia de que meu pai tinha pouco relacionamento com o pai dele. Não que fosse uma pessoa ausente, mas o mundo dos adultos não se comunicava muito com o mundo das crianças, principalmente os homens. Minha avó era mais próxima do meu tio do que do meu pai. Então, eu acho que quando conversei com o artista que montou esta capa, né, discutimos muito o que seria icônico. Seriam os quadros do Chagall, né? Houve um primeiro ensaio em que ele buscou uma série de quadros do Chagall e o menino olhando os quadros, né? Reproduzindo um pouco o primeiro capítulo do livro em que eu me emociono diante do quadro. Mas aí me pareceu que era uma imagem muito... eram muitas imagens e aquilo podia ficar confuso. E aí optei por esta da escadaria, porque ela é muito icônica. Essa escadaria dá muito próxima do... Todos nós já ouvimos nos últimos meses, né? O Museu de Ópera da cidade de Odessa, que não é longe dessa escadaria, deve estar a uns 100, 150 metros. E ali, atualmente, na guerra atual, ela está toda cercada diante do risco de... Aquilo é uma obra de arte. Já havia o museu, o teatro de ópera já foi reconstruído, ele pegou fogo. Há uma série de detalhes históricos que eu não tenho como desenvolver agora, mas no livro eu procuro correlacionar a história com a época. Na verdade, a maneira como eu procurei escrever o livro é como se eu estivesse vivendo naquele momento e não contando sobre aquele momento, né? Essa técnica eu extraí do meu trabalho de defesa de tese em História, onde eu apresentei um monge no divã, um monge que viveu no século XII. E eu, para poder entender se havia uma adolescência no século XII, não era contar o que se passava no século XII, no século XI. Eu procurei me transportar para o século XI. É uma atividade um pouco difícil e ilusória, né? Mas como na tentativa do artista, quem sabe a gente se permite delirar e imaginar que está no século XI. Então, não sei se respondo à tua questão, mas sim. A escadaria tem um outro dado. Essa escadaria ela dá na frente do Palácio da Catarina a Grande, né? Onde tem uma praça e a estátua da Catarina. E eu cheguei a visitar um apartamento no prédio onde meu pai nasceu, né? São 6 apartamentos, um destes 6 ele nasceu. E conseguimos entrar num apartamento, eu conto a aventura de conseguir entrar no apartamento, e dali pode-se ver o Palácio da Catarina. E este Palácio da Catarina tem uma evolução histórica bastante trágica, porque quando ocorreu a Revolução Comunista bolchevique, né, em que o Stalin acabou tomando o poder, todas as atividades terroristas, a inteligência da polícia secreta do Império Russo se passava nesse palácio, né? Não posso dizer toda, acho que é um exagero, eu não sei de outras regiões do Império Russo, mas ali, naquela região, era onde, durante a noite, ligavam os motores dos caminhões e havia fuzilamento, coisa que depois se repetiu na Segunda Guerra, depois se repetiu na ditadura brasileira, depois se repetiu na ditadura argentina.
Não deixem de ver esse filme, Argentina, 1985. É um marco, né? Onde a metodologia de tortura é a mesma, semelhante ao que o Putin também está fazendo hoje. A personalidade imperialista. Me confirma uma coisa, Davi. No filme O Encouraçado de Potemkin, não tem uma cena de um carrinho de bebê descendo a escada? Sim. Assim, tem um bebê dentro do carrinho e esse carrinho de bebê vai indo, até chegar quase no limite da borda de cair no mar? Isso. Existem dúvidas se, de fato, esse carrinho de bebê existiu, ou se isto foi uma imagem construída pelo diretor, claro, para gerar o impacto que ele queria. É como se faz hoje a fake news, né? Não é, não tá ele conseguiu, né? Ele conseguiu. O que o Isidoro, não sei se na época provavelmente não tinha esse conceito, mas foi uma estratégia, é uma questão, isso não se tem certeza. Mas ele conseguiu, porque o que eu lembro do filme como cenografia é dessa cena. Lembro de bombas, lembro do Encouraçado, mas esta cena deste carrinho de bebê sem controle, né? Porque ele estava na mão de alguém que perdeu o controle dele, e este carrinho descendo essa escadaria imensa, né? Foi muito forte. Ela é marcante. Então, não precisa de palavras para se dizer a intensidade, a profundidade catastrófica que aquele momento representou no filme, né? Como um artifício cinematográfico para poder gerar um impacto diante de uma situação de massacre. Sim. Né? Então, aqui o que importa não é se o massacre foi deste jeito ou de outro jeito. O que importa é que houve massacre. Né? Então, podia-se pensar descendo a escadaria, né? Voltando ao livro. Não, mas é subindo. Por que subindo? Né? É o esforço que representa. Você tem razão, a escadaria é muito longa e a gente chega lá em cima com a língua de fora. Tem até um bondinho, né? Hoje já tem um bondinho, né? O turismo levou a isso, mas eu quis subir a pé. Eu desci e subi a pé porque eu queria sentir o sentimento que alguém poderia ter do sacrifício diário de subir e descer aquela escada. E imaginei, como você está me perguntando, né? Se tivesse havido um massacre ali, o desespero de ver aquele carrinho rolando, né? E a mãe impotente diante... essa sensação. de impotência. Você não é nada nessa hora, né? E eu tenho a impressão que, de alguma maneira, a mão do menino querendo alcançar o pai também é uma sensação de impotência, ou de uma figura idealizada, ou de alguém que trabalhava para caramba o dia inteiro, né, dia e noite, e não podia dar. Eles tinham que sobreviver de alguma forma, né? E eu só pude compreender isto, quem sabe hoje, né? Ao escrever o livro, ao poder prestar esta homenagem a ele, resgatar internamente meu elo de amizade e de respeito ao meu pai, né? Que não me pegou no colo, não tenho lembrança. E quando perguntei isto para ele, por que você não me pegava no colo? Porque eu tinha medo de te quebrar, né? Eu não sabia como segurar uma criança. Quer dizer, provavelmente é da fantasia dele também, né? Mas eu não tive esse contato corporal, né? E eu descrevo uma cena em que eu tive um quadro suspeito de tuberculose, né? E o pediatra, naquela época, doutor Pedro Refinetti, que eu me lembro
perfeitamente, com um cabelo cortado a escovinha, né? Ele auscultava, colocando o ouvido no meu peito, e eu ficava acariciando o cabelo dele, né? E esta cena, para mim, ela é assim, porque não era o meu pai, né? Hoje eu posso entender por diversas questões, mas ficou para mim uma interrogação desse distanciamento que eu tento colocar, que o artista captou e colocou na imagem da capa do livro. Talvez a capa do Davi, livro vale mais do que todo o livro, hein? Davi, a gente está com o tempo estourado, mas a Cibele pediu uma parte e o Colucci também pediu para falar. Aí, na primeira pessoa que se inscreveu foi o Colucci. A gente podia aproveitar. Aí, Cibele, quer dar uma parte aí? Colucci em seguida. O Colucci se inscreveu primeiro que eu. Ah, então, Colucci, pode falar, por favor? Colucci? Ele avisou que, por causa do horário, ele teria que sair. Ah, que pena. Uhum, Ah, Ele aguardou, então, mas ele Cibele, aguardou um tempo. uhum. O meu comentário é breve, eu queria falar rapidamente sobre um aspecto da escrita do Davi que eu fiquei assim impressionada, né? Quando ele descreve a fuga, a vinda da família para cá, a gente vai acompanhando de uma forma que parece que estamos vindo junto, né? E isso se liga a uma colocação do Isidoro, que o discurso deve despertar um efeito no ouvinte, né? E foi uma coisa que me chamou muito a atenção, porque seguindo a viagem, a possibilidade de vir para o Brasil, eu fiquei com assim um frio na barriga o tempo todo até eles colocarem os pés aqui. Então eu achei assim muito talentoso mesmo, viu, Davi? Num estilo assim também de Hitchcock, sabe? No suspense, que parece que você vai ser assassinado no chuveiro junto, viu? E achei fantástico. Que bom. Só Bom, isso, né? Sibeli, obrigado pelas tuas palavras. Eu sempre achei que eu seria um escritor de horas vagas, né? Um escritor de falta do que fazer não é bem a expressão, eu não estaria sendo justo comigo, mas eu escrevo de madrugada, fim de semana, no avião, né? Enfim, não tem muita hora, de preferência de manhã, mas eu não tenho muita disciplina, é na hora vaga. Qual é a hora vaga? Pode ser no banheiro também. Então, me sensibiliza muito se eu conseguir despertar estes sentimentos em você, porque a minha preocupação era de poder ser o mais autêntico que eu pudesse ser, né? Como se eu estivesse me despindo ao estar na cena, né? Eu tentei me imaginar meu pai naquela estação de trem, o trem chegando, o cachorro no meio da linha férrea, né? Ou meu pai na noite de fuga, naquela carroça com mais 30 pessoas, não podia fazer barulho, e ele tendo um acesso de tosse e os cães, os pastores alemães latindo em volta da carroça, o desespero que meu pai deve ter tido e que, de alguma forma, eu captei esse desespero sem saber. Eu não tinha o cão, o pastor alemão, nem o soldado polonês ou russo ali de fuzil ao meu lado, mas alguma coisa disso estava presente dentro de mim e que, em algumas circunstâncias, pode ser que emerja
novamente. Eu não sei se tem análise, se a análise apaga isso. Eu acho que ela não apaga, ela transforma numa lembrança nomeada, né? Que eu nem sei se ela tem a ver com a realidade ou não, mas tem a ver com a minha realidade fantasiosa, virtual, né? Talvez o Isidoro possa falar um pouco desse tipo de memória que emerge, né? Ou como diz o Bion, memória-sonho, é uma coisa que vem, que a gente não tem controle de onde vem, como vem, por que vem, mas vem. E eu respeitei isso na hora da escrita, não? Sim. Isidoro, quer falar? Foi convidado a falar? Bom, antes eu queria só lembrar do nome da jornalista que escreveu esse livro, que mexeu com a imprensa toda. Eu mencionei a Notícia Produto à Venda, é da Cremilda Medina. Ela é professora na ECA e o seu livro gerou reações favoráveis e algumas desfavoráveis e até violentas de alguns jornalistas que não aceitaram a ideia de que a notícia é produto à venda. Mas o livro deixa bem claro esse conceito de Émile Benveniste sobre a questão de gerar um efeito positivo no ouvinte. Se vocês tiverem um tempinho, Davi e o Isidoro, tem mais uma pessoa inscrita, a Silvia Ock. A gente podia aproveitar a Silvia, se vocês puderem também esticar uns minutinhos. A Silvia, se Da minha puder, parte, pode sem participar. problema, estou disponível. Com prazer. Eu também. Então, Silvia, vamos aproveitar e a gente encerra depois da sua participação. Sim, quando eu me inscrevi, achei que ia dar tempo, mas depois está passando, então vou ser bem breve. Eu sinto, assim, desde o primeiro momento que eu tomei contato com a proposta desse livro, eu achei o Davi de uma coragem imensa, como ele mesmo falou, né, de não só por ser um psicanalista, né, mas qualquer um de nós que tope esse desafio de buscar a origem, buscar a história, fazer essa pesquisa, né? E aí, uma coisa muito importante que eu sinto dessa leitura, que acho que o Isidoro comentou um pouco sobre isso, é que como que a gente vai se identificando, mesmo as histórias sendo tão diferentes, né? E a gente vai vivendo esse processo de relembrar a nossa história com o nosso pai, de também buscar esse pai, né? Os aspectos desconhecidos dele. E o meu pai sempre foi um pai muito próximo, muito afetivo, com muito diálogo, mas também, é interessante, Davi, mas também até quando a gente vai olhar um quadro, apreciar um quadro, a gente precisa tomar distância dele, né? E assim, a gente enxerga o pai muitas vezes do mesmo ângulo, às vezes idealizado, às vezes muito forte, sempre mais do que nós, por mais que a gente vá elaborando isso, essa proximidade faz a gente enxergar do mesmo modo. E foi numa experiência do câncer dele, que ele foi fazer quimioterapia, e era eu quem o acompanhava toda semana, e foi nessas sessões que eram muito estressantes, e que eu pensei assim, nossa, que difícil ficar esse horário aqui com ele, né? Era um momento de dor, de sofrimento, e aí me veio a ideia de que eu poderia conhecê-lo melhor, em aspectos que eu ainda não conhecia. E isso foi também uma aventura, porque teve tanta história que ele me contou nessas sessões que eu não sabia, né? Porque eu sabia de muitas histórias dele, mas como aquele homem fortão, né? Sábio, e ele era mesmo. Mas e depois quantas outras histórias? Então, que interessante.
muito interessante ler o seu livro. Eu concordo com a Cibele, né? Esse suspense, essa próxima cena que não permite que a gente pare de ler. Tem uma parte que você fala assim: cada momento ultrapassado é sentido como um ganho de vida. E parece que era isso que a gente sentia na hora da leitura, que cada momento ultrapassado era sentido como um ganho de vida. Mas eu queria te contar, né, Davi, que mesmo quem teve um pai muito próximo, também tem um pai desconhecido, né? E essa tarefa tão bonita de buscar conhecê-lo, porque faz muito sentido para a nossa existência. É isso que eu queria comentar. Que bom. Obrigada. Que bom. Olha, Então, antes de passar as palavras finais para Davi e o Isidoro, eu só quero lembrar que a editora colocou de novo o aviso, e talvez teve pessoas que começaram depois, o aviso da editora que tem aí uma promoção para a compra do livro com 30% de desconto usando o cupom que foi colocado aqui no chat. Então, quem chegou atrasado não viu o aviso, que entrou pelo chat, então procura no chat que tem esse aviso, tá? Então, para terminar, Davi e Isidoro querem fazer alguns comentários finais aí? E agradecendo muito vocês, hein? Desde já. quer falar, Isidoro? Falar rapidinho, e a palavra final fica com o autor do livro. Bem, eu gostaria novamente de renovar os meus agradecimentos e, aliás, eu estou verificando aqui, parece que minha esposa está na plateia também. Obrigado pela presença, a Esther Regina. E Teu filho. E gostaria de dizer o seguinte: eu já acho que comentei isso com o Davi, mas ao terminar a leitura do livro, eu fiquei com uma vontade imensa de escrever alguma coisa também sobre a minha experiência com meu pai, minha mãe, a questão de transferir-se de Britivo nós fomos para Araguari, nos confins de Minas Gerais, e depois viemos para São Paulo. Mas uma vontade enorme de escrever. Eu estou rascunhando algumas coisas, talvez até mostre depois para o Davi, mas será preciso um grande esforço para me aproximar um pouco do brilhantismo do seu trabalho. Mas o que o seu trabalho provocou em mim foi a vontade enorme de contar também um pouco as relações familiares. Obrigado. Bom, eu fico feliz de ouvir o que eu estou ouvindo da Cibele, da Sílvia, de outras pessoas que fizeram as suas colocações, da Maria Luísa, né? Muitos amigos que estão presentes aqui, eu não vou declinar o nome de todos, mas... O Sérgio Ked entrou, viu, Davi? O Sérgio Ked, que você citou, né? Seu amigo entrou, mas saiu, ele saiu. O Sérgio Ked, ele está na minha casa, ele entra e sai a qualquer hora, ele deve ter ido comer um pão de queijo, viu? Mas eu queria dizer o seguinte, eu fico feliz de estar despertando nas pessoas esse desejo de ir ao encontro dos pais, principalmente do pai. A mãe, já dentro da psicanálise, a mãe sempre teve o lugar dela garantido, né? Mas o Winnicott trouxe a presença do pai, a importância do pai. E eu, cada vez, descubro a importância que eu tenho perante os meus filhos, coisa que eu não sabia, né? Às vezes, uma simples palavra, sim, pode ser, estou pensando, e que isso acaba tendo um significado muito maior do que a palavra em si diz. Então, além de deixar meus agradecimentos, eu quero dizer o seguinte: nós estamos chegando numa época de fim de ano. Hanukkah para os judeus e Natal para os cristãos. No final, é a festa das luzes, né? Ou a festa da vida, a festa da esperança.
Quer dizer, se a gente puder resgatar ou atenuar esses vazios que caminham dentro da gente, isso torna a vida mais iluminada, mais feliz e mais interessante no meio de toda essa bagunça que a gente está vivendo. Então, a gente tem que acender velas ou lâmpadas que iluminem o nosso caminho interior. Quer seja através do Pai, ou seja lá do jeito que for, que cada um procure o seu caminho e encontre a sua luz. É o meu desejo e o meu agradecimento ao Núcleo de Psicanálise de Marília e Região, a Cibele, parabéns por esse ânimo de enfrentar mais uma temporada. Cibele, não é sopa, esse desempenho, a Silvia, o Luiz Fernando, amigo de longa data, todos muito queridos. Então, muito obrigado, Ana Patrícia, que eu estou vendo, estou esperando o seu, como é que chama? Esqueci a Você palavra. está esperando o serviço que você me deu, né? Como é? Vai sair ou não vai sair? Vai sair. É que eu estou me preparando. Aí, cada vez que eu escuto mais uma conversa sobre o livro, mais inspirada eu fico e mais apavorada de dar conta da tarefa. Estou tentando fazer uma resenha do livro para a gente publicar na ID, um convite maravilhoso que o Davi me fez, mas que eu fico arrepiando de medo. Isidoro, a Araguari te mandou um beijo, Isidoro. Muito obrigado. Deixa eu fazer uma divulgação. O próximo número da revista ID terá o nome Guerra e Paz. Quem sabe inspirado na exposição do Chagall e no momento que nós estamos vivendo de guerra e paz, né? Então, eu pretendo escrever um texto nesse número e vou ter muita alegria se você puder, Ana Patrícia, puder trazer a sua impressão. Estaremos lá. Obrigada. Ótimo, que bom. Então, muito obrigado a todos. Sibeli, quer comentar, Sibeli, para terminar a reunião? Só queria deixar aqui um abraço a todos, o nosso muito obrigada ao Isidoro, ao Davi, a você, viu, Luiz Fernando, pelas reuniões tão ricas que você tem feito, e um abraço para a Silvia também, que acompanha, né, toda essa trajetória. E só dizer muito obrigada, um ótimo final de ano para todos. E que o ano que vem a gente continue juntos, assim, nessas reuniões tão férteis, viu? Muito obrigada. Ótimo. Muito obrigada em nome do Núcleo. Que bom. Tá? Nós vamos ter depois a gravação. Podemos ter acesso à gravação? A gravação em seguida. Eu mando para você. Logo na segunda e terça, o nosso técnico já prepara e você pode receber. Muito obrigado. Eu mando para você. Abraço. Obrigado pela oportunidade mais uma vez. Obrigado. Muito obrigado. Tchau. Obrigado, Isidoro. Beijo para a Esther. Esther. Tchau. Muito bom. Muito obrigado. Acabou minha bateria.